Olá, esta é mais uma lição introdutória à ética. Hoje faremos uma videoaula, a quarta, sobre fundamentos de bioética. Especificamente, apresentaremos a proposta de reformulação da tradição hipocrática, feita por Edmundo Pellegrino e David Tomasa, que é conhecida como modelo da beneficência na confiança. Bem, o livro clássico está ali indicado, né? Tem já uma tradução portuguesa, publicado pela Loyola, e o livro se chama For the Patient's Good, porque, como veremos logo mais, Pellegrino e Tomasa pensam que seja possível continuarmos a refletir sobre questões bioéticas dentro de um modelo teleológico e nesse sentido, então, ele se contrapõe tanto ao modelo contratualista do Engelhardt, por exemplo, visto na última videoaula, quanto a outras propostas baseadas numa ética deontológica. Então, uma das coisas importantes a salientar, desde logo, é que a tradição hipocrática ela vigorou por muitos anos, por quase 2.300 anos, mas em geral ela sofreu uma série de críticas a partir da modernidade por não respeitar a autonomia individual. Então, nesse sentido, muitas das ações dos profissionais de saúde ou de pesquisadores acabavam sendo paternalistas porque tentavam impor uma certa concepção de bem ao paciente que muitas vezes discordava, mas não tinha alternativas de proteção como tem hoje, por exemplo, a partir do termo de consentimento livre esclarecido. Bem, então a proposta do Pellegrino é reformular essa tradição hipocrática, mostrar que a autonomia é sim um bem, mas que em determinadas circunstâncias a autonomia deve ser primeiro reestabelecida para depois nós podermos obter o consentimento informado das pessoas. Então nem sempre a autonomia está presente. Uma boa forma de percebermos isso é, por exemplo, assistindo o documentário elaborado por Débora Diniz, que se chama O Solitário Anônimo. É uma história real, de um senhor, um constitucionalista, que decidiu viajar para o interior, para uma cidadezinha, para cometer suicídio. E a forma de fazer isso foi a seguinte: ele se internou num hotel e deixou de comer por 12, 15 dias. E nesse período, então, ele acabou sendo descoberto e foi levado ao hospital. Ele estava desfalecido, etc. E não vou contar o que se segue a partir disso, vou recomendar que se assista, mas é um típico caso de alguém que, de fato, não tem a sua autonomia presente. Ele foi encontrado numa situação assim de delírio, falando francês e outras coisas, e que a autonomia, então, precisou ser reestabelecida. Então, a ideia básica do Tomasa e do Pellegrino é que podemos continuar, sim, na tradição hipocrática, priorizando o princípio bioético da beneficência, mas precisamos também reformulá-lo no sentido de incorporar a autonomia como um bem, mas fundamentalmente restabelecer a confiança num profissional de saúde ou numa pesquisadora, que tem como telos, como bem a ser buscado, por exemplo, a saúde, o bem-estar em geral dos pacientes. Bem, então, claramente, o Tomasa e o Pellegrino se colocam dentro dessa tradição aristotélica, de uma ética teleológica. E também aqui é importante lembrar, então, novamente, eu vou recomendar que vocês assistam às videoaulas sobre Aristóteles,
A concepção que eu vou acabar agora apresentando de bem é inclusivista, não é dominante, né? Então, essa distinção conceitual, ela está lá numa das videoaulas sobre Aristóteles, é importante voltar lá, se vocês não lembram exatamente do que estamos falando, né? Bem, então, tendo apresentado agora o contexto geral, né, do modelo da beneficência da confiança, é importante a gente, de fato, lembrar, né, que a teoria predominante na bioética trabalha com 4 princípios. Um deles é o respeito pela autonomia, outro é a não maledicência, outro é beneficência e justiça. E aqui nós temos uma proposta de alguém que pensa que é possível a gente priorizar a beneficência. Então, caso de conflitos entre princípios, Engelhardt prioriza, por exemplo, a autonomia, Pellegrino e Thomasma priorizam a beneficência na confiança. Bem, a questão agora, então, é o que é o bem do paciente, né, nesse modelo. Então, eu vou citar aqui uma passagem do livro, né, For the Patient's Good, onde Pellegrino e Thomasma tentam mostrar que o bem para uma pessoa, para um sujeito participante de uma pesquisa, para um paciente, precisa ser visto como composto, né, de vários ingredientes. No caso do bem do paciente, há 4 ingredientes fundamentais, né? Então, eles têm também uma ordem de importância decrescente, né? Então, começamos aí com o primeiro ingrediente. Quando nós falamos do bem do paciente, nós pensamos no telos da vida humana, tal como ele é percebido pelo próprio paciente. Isso é importante, né? Há sim a postulação de um telos da vida humana, mas há também o reconhecimento de que o próprio paciente tem que ter voz e precisa ser respeitado naquilo que ele compreende que seja o telos da vida humana, né? Então, o que é esse telos da vida humana? É aquilo que dá sentido, né, para o paciente, a sua própria existência enquanto ser humano, as suas posições em relação às outras pessoas, né, homens e mulheres, o mundo em geral e, eventualmente, com Deus, né? Então, esse primeiro ingrediente, ele é importante porque nós temos que lembrar, né, que na história da ética, Aristóteles sim postulou um telos, né, para a vida humana, que tinha uma certa tese metafísica que lhe dava sustentação, mas que a partir da modernidade, da física experimental moderna, do Galileu Galilei, Newton, né, como vimos, e principalmente a partir da biologia evolucionista, essa ideia de um telos único, né, da existência humana foi bastante desacreditada, tá? Então, claro, nós podemos ter, então, múltiplas concepções do que é o fim último, eventualmente, para a existência humana, né? O ponto central e aqui tem um certo reconhecimento do lugar da autonomia, então, é dizer que o telos tem que ser estabelecido tal como ele é visto pelo próprio paciente, né? O segundo ingrediente do bem do paciente, para o Thomasma e para o Pellegrino, é o paciente entendido como pessoa humana, né? Então, como um ser capaz de usar a sua racionalidade, a sua razão, deliberar, escolher, né? E que, enfim, isso é constitutivo do ser humano. A racionalidade prática, né, aquilo que possibilita que a gente delibere sobre determinados fins que queremos alcançar e, eventualmente, então, né, escolhamos aquele fim que é factível, né? Bem, esse ponto é importante para o Pellegrino e para o Thomasma exatamente porque negar a condição de pessoa para qualquer indivíduo humano, né, significa, de alguma forma, escravizar as pessoas, né, denegar aquilo que é mais importante. Bem, o terceiro ingrediente, então, é que os interesses do paciente, isto é, a sua avaliação subjetiva da qualidade de vida e a avaliação do impacto da intervenção biomédica, né, na sua própria vida, deve ser considerada, né, assim como os seus planos, as suas metas e assim por diante, né?
dizer, aqui é importante considerar a experiência do paciente, a vivência dele, de sua própria doença, e se um determinado procedimento, por exemplo, for de altíssimo risco, cabe ao paciente, né, decidir levá-lo adiante ou não. Pode ser que ele tenha outras metas e queira até sacrificar a sua saúde em função da realização dessas metas. Então, novamente, aqui nós temos, tanto quanto no primeiro item, um certo reconhecimento do valor da autonomia também presente nessa descrição do bem do paciente. Finalmente, o quarto ingrediente é o bem biomédico, né? Quer dizer, clínico, é a situação clínica do paciente e aquilo que pode ser alcançado através de intervenções médicas, né? Pode ser sim para curar uma determinada doença, mas pode ser simplesmente, muitas vezes, também uma medida mais paliativa que mantém uma certa condição, né, sob controle. Bem, em relação a esses 4 itens, né, percebam novamente que o primeiro e o terceiro são relacionados com o agente, o paciente, e o segundo e o quarto são de alguma forma independentes, né, dos agentes dos pacientes. Quer dizer, são estabelecidos pelos próprios profissionais de saúde ou por uma caracterização do que é ser uma pessoa humana, né? Enfim, então, o que tem de interessante nesse modelo da beneficência da confiança é que a descrição do bem do paciente não é só feita em termos, digamos, descritivos de saúde, né, de um bom funcionamento dos subsistemas que compõem o nosso organismo, mas leva em consideração os valores do paciente, né? Então, eu já vou voltar a esse ponto porque mostra que há sim uma certa reformulação da tradição hipocrática interessante para que a gente analise, né? Bem, já foi dito, né, que esse modelo é um modelo teleológico de influência aristotélica, etc. Então, cabe aqui simplesmente agora apontar, né, para algumas virtudes que são defendidas no domínio da bioética por esse modelo, né? Então, tanto o paciente ou o sujeito de pesquisa, ele deve exibir certas virtudes, certas excelências, quanto um pesquisador ou uma pesquisadora, né? Então, de acordo com Pellegrino e outros, né, uma bioética baseada em virtudes, ela tem, digamos, uma vantagem em relação aos outros modelos, porque ela, de fato, exige determinados comportamentos, né? Então, por exemplo, quais são as virtudes que um paciente deve exibir? Veracidade, né? Deve falar a verdade sobre a sua condição, sobre a sua história como paciente. Probidade, né? Fazer o seu papel, cumprir a sua parte no processo de recuperação. Então, não adianta o profissional de saúde prescrever um medicamento se o paciente não toma, né? Outras virtudes como a tolerância, a justiça, quer dizer, o reconhecimento, né? A gratidão, por exemplo, em relação ao que faz o profissional da saúde, também conta, né? E aparece aí claramente uma das virtudes agora, para entender, né, o título do modelo, a confiança, né? Então, mostrar que, enfim, aqui caberia a gente especular um pouquinho sobre quais são as condições necessárias, né, e suficientes para a gente confiar em alguém. Quer dizer, a gente tem que ter uma certa familiaridade, um certo conhecimento dessa pessoa ao longo de um tempo, né? Ela deve ter feito coisas que a gente, enfim, deposita a nossa confiança, né? E assim por diante. Então, a confiança entra aqui como uma virtude, uma das virtudes, e ela, enfim, é tão importante que ela qualifica aí esse modelo como sendo ainda dentro da tradição hipocrática, mas agora, né, reforçado o papel do profissional da saúde como alguém que busca o bem do paciente, naqueles termos, e que, enfim, cabe ao paciente ou ao sujeito de pesquisa exatamente confiar, né?
Por que confiar? Porque exatamente se espera certas virtudes do próprio profissional de saúde, né? Então, por exemplo, compaixão, a benevolência, coragem, etc., né? São essas virtudes. Bom, nessa obra que já há 3, 4 videoaulas eu venho dizendo que é o livro clássico, né, da bioética, The Principles of Biomedical Ethics, do Beauchamp e Childress, quando eles tratam das relações entre profissional da saúde, pesquisador e paciente ou sujeito de pesquisa, eles estabelecem 4 regras ou 4 virtudes que são necessárias para que essa relação, né, dê certo. E estão aí: veracidade, privacidade, confidencialidade e fidelidade. Então, o Beauchamp e Childress, no fundo, estabelecem princípios fundamentais, mas eles também não negligenciam, né, o papel das virtudes, principalmente na relação profissional da saúde-paciente. Bem, e agora, só para ir finalizando, eu gostaria de tentar, junto com, digamos, uma reflexão mais ampla, não só de bioética, mas de filosofia da medicina em geral, tratar de uma certa aplicação desse modelo da beneficência na confiança, né, para questões de bioética, e aqui, em especial, tratar de uma questão fundamental que muitas vezes não é discutida, mas que deve ser trabalhada em questões de bioética, que é, afinal de contas, o que significa saúde, né? Então, se por um lado nós podemos ter um modelo biomédico puramente ou pretensamente descritivo, né, descritivista, que diz que a saúde é simplesmente a ausência da doença, então é o bom funcionamento, né, dos nossos subsistemas respiratórios, sistema nervoso central, etc. Quer dizer que dentro de uma certa normalidade nos põe numa condição, né, de vivermos bem, de sentirmos, né, um certo bem-estar e, enfim, não termos doenças, e que pode, segundo alguns autores, né, ser descrito dessa maneira, né? Por outro, nós temos definições mais amplas de bem-estar ou de saúde, que não são redutíveis a esse modelo puramente biomédico descritivista, né? Funcionalista também nós poderíamos dizer, que é, por exemplo, a definição da ONU de 1948 de saúde, né? Um completo bem-estar físico, mental e social, né? Quer dizer, esse completo bem-estar, ele inclui a própria vivência, a própria percepção da pessoa da sua doença, né? E isso é importante para estabelecer se ela está bem ou não está, né? Bem, o Pellegrino e o Tomás Mann elaboraram uma filosofia da medicina que tem uma íntima ligação com questões de bioética, né? Que dizem que o telos da prática médica é o healing, né? E healing não é difícil traduzir, né? Mas não é simplesmente cura, não dá para traduzir por cura, né? Ele é mais do que isso, ele é eu coloquei nesses termos, né, um completo restabelecimento, né, do paciente, da normalidade do paciente como um todo, né? E não simplesmente a eliminação de uma doença qualquer, né? Então, ele está mais, o healing está mais, digamos, por uma concepção de saúde, né, que eu já mencionei, de 1948, né, completo bem-estar, do que propriamente em termos funcionalistas. Mas, enfim, é por isso que, embora eles pensem que tem um vínculo interno entre a prática médica e buscar o seu telos, que é o healing, né, que isso não significa simplesmente tratar uma doença no sentido físico, mas também cuidar, né? Esse termo é importante, né? Nem sempre é possível curar, mas sempre é possível cuidar do sofrimento psicológico de quem adoece, eventualmente também o impacto social e espiritual da pessoa, né?
Então, eles apresentam aí que o healing não é simplesmente cura, ele envolve vários estágios. Por exemplo, né, quando a pessoa sente uma dor, buscar a recuperação do todo, por exemplo, retirada aí do tecido morto, se for o caso, né? E, finalmente, o healing se alcança mesmo quando há essa regeneração. Né? Então, a gente pode ver que, contrariamente ao modelo biomédico, né? Aqui a gente tem um modelo biopsicossocial, digamos, né? Um modelo mais amplo que valoriza a pessoa como um todo. Né? Então aqui o modelo da beneficência na confiança parece se aproximar do que a gente chama de medicina centrada na pessoa, né? Que eventualmente eu posso comentar em outro momento. Bem, por hoje é isso. Com isso nós encerramos, né, com essa quarta videoaula a discussão sobre os fundamentos filosóficos da bioética, e eu convido vocês para assistirem uma próxima videoaula sobre questões mais pontuais de bioética, do início da vida, se deve assumir uma posição pró-escolha ou pró-vida, né? E posteriormente também questões de meio e final de vida. Então, até lá. Obrigado.